Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal Eu Ensino Tudo Sim, Fermento de Litro. Quero agradecer a todos que estão neste momento assistindo o canal aqui da irmã Lenícia, né? O canal Eu Ensino Tudo Sim, Fermento de Litro. E a irmã Lenícia está aqui para responder hoje mais perguntas sobre as respostas que a gente vai dando aqui, tá bom? Perguntas que surgem aqui nos comentários aqui de baixo e perguntas que às vezes surgem lá no nosso grupo. A gente vai marcando elas e vai anotando para a gente colocar aqui para ninguém ficar com dúvida. Já vai dando aquele like especial aí para o YouTube recomendar os nossos vídeos para outras pessoas e vai ver que vocês estão gostando das nossas dicas, até porque isso é de bem aproveito para cada um de vocês aí que estão fazendo vários tipos de pães. Lembrando que aqui no nosso canal nós temos como você fazer sua própria muda. Aqui a gente ensina você a fazer todas as reformas corretamente sem errar. Aqui a gente ensina vocês também a fazer a esponja, a massa, o seu primeiro pão, o modo de assar. Tudo você encontra aqui no nosso canal. Eu ensino tudo sim, fermento de litro. Tem algumas perguntas aqui, gente, que as pessoas fazem porque elas têm dúvida, mas a gente está aqui para responder. Então, nós vamos responder cada um. A primeira pergunta que foi feita foi assim: por que o pão rasga na hora de assar? O pão, gente, ele rasga, por exemplo, se eu estou enrolando o meu pão, eu deixar a massa muito fina, se eu estiver cilindrando, o pão com a massa fina, a hora que ele começar a crescer, ele não vai ter mais massa o suficiente, ele vai começar a rasgar na hora de crescer, tá? Então, procurar não deixar a massa muito fina quando estiver cilindrando, para o pão não rasgar. Outra coisa que faz o pão rasgar é quando ele está passando da hora de ir para o forno para ser assado. Ele passa da hora da fermentação dele, do crescimento, ele entra em outro processo de fermentação e ele começa a rasgar. Agora, quando o pão racha, na hora que está assando, aí é porque foi colocado muita farinha de trigo e acabou cilindrando o pão muito fino. Aí a tendência dele é rachar mesmo e não rasgar. Ele racha todo, fica todo rachado. Pão com muita farinha, tá bom? Vamos lá para outra pergunta. Gente, eu tô gravando aqui fora porque tá fresquinho. Às vezes tem alguns mosquitinhos passeando por aqui, mas é que eu tô aqui no terreiro de casa, tá? Ó, por que o pão murchou quando eu coloquei creme de confeitar em cima? Gente, quando eu asso um pão, ele quente, se eu assar ele quente, eu colocar um creme, alguma coisa fria, gelado em cima, ele vai murchar, porque ele está dando choque térmico. Mas se essa pessoa colocou aí o creme de confeitar, assim que o pão ou a rosca dela cresceu, o que aconteceu que murchou? Porque com certeza ela acabou relando muito nessa massa. Por isso, quando eu faço alguma coisa com cobertura, tipo assim, creme de confeiteiro, assim que você enrolou seu pão ou sua rosca, você viu que ela cresceu 50%, você vai lá e coloca o creme naquele tempo de crescimento, 50%. Por quê? Quando ele crescer mais um pouco, aí não tem necessidade de ponhar esse creme no pão muito crescido, porque tem que tomar muito cuidado para colocar creme em cima de pão ou rosca ou qualquer coisa que for fazer, já bem crescido, para que relou, ele abaixa a massa, tá bom? Vamos lá. Porque o meu pão não fica fofinho. Como fazer ele para ficar fofo? O pão, para começar, para ele ficar fofo, a gente começa já na massa. Eu tenho que respeitar a quantidade de óleo, né? A quantidade lá de farinha de trigo, para que fique uma massa macia, não grudando na mão, mas também não muito dura. Então eu já começo lá atrás cuidando do meu pão ficar fofinho. Outra coisa, crescer no ponto certo. Outra coisa, colocou para assar, tira o seu pão, desligou o forno, já tira o seu pão do forno. Não deixa ali, aí eu vou deixar lá para ele ficar ali mais um pouquinho, até acabar a quentura do forno, aí seu pão vai murchar também, tá? Então, ó, pro pão ficar fofinho, tirou do forno, deixa em temperatura normal, sem entrada de ar gelado, que é vento. Você deixa ali de 10 a 15 minutos, depende da quantidade de pão,
10 minutos já é o suficiente para ele ficar esfriando descoberto. Aí vocês cobrem ele com pano para que ele possa terminar esfriando coberto, tá bom? Bom, gente, eu não posso deixar de falar um versículo da Bíblia e vou continuar fazendo as perguntas e respondendo também, tá? Salmo 103, versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que os guardam os seus concertos e sobre aqueles que se lembram dos seus mandamentos para as que os cumprem, né? A gente tem que ler a palavra de Deus, porque Deus é sobre todas as coisas em nossas vidas, tá bom? Vamos ler, vamos continuar falando agora. Então, gente, fizeram uma pergunta assim: posso fazer pão na primeira reforma? Jamais, gente. Primeira reforma, vocês não vão ter um pão assim, com sabor agradável. E nem vai crescer. Então, nunca fazer um pão na primeira reforma, só depois da quarta reforma, tá? Vamos lá para outra pergunta. Outra coisa, por que o meu pão fica azedo? O seu pão fica azedo porque a partir do momento que a gente faz uma reforma, a gente tem que respeitar corretamente o tempo até a hora que eu vou assar meu pão, né? A gente tem um vídeo aqui, vou deixar o link aqui, por que meu pão fica azedo. Como ele é uma resposta muito longa, então eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, é só vocês clicar aqui nessa frechinha do lado direito aqui do vídeo, e vocês vão achar aí os links escritos, tudo certinho aí, vocês vão clicar nele e vai entrar lá e vai ver por que o pão tá ficando azedo. Outra pergunta aqui, posso fazer a reforma assim que meu lito endurecer? Não! Se você está naquela fase, eu fiz a muda, eu vou fazer a primeira reforma, a segunda reforma, a terceira reforma, até a quarta reforma fazer pão, eu não posso fazer uma reforma assim que o lito endurecer, se ele tiver menos de 24 horas. Ele tem que ter 24 horas para você obter um fermento excelente e depois você obter um pão excelente também para você comer sem gosto nenhum de azedo. Então, a reforma só pode ser feita assim que der 24 horas se o lito estiver duro. Agora, se você faz uma reforma para fazer pão, aí sim, assim que o lito estiver duro, você já pode amassar o seu pão, tá bom? Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Que hora que eu posso assar o meu pão? Você vai assar o pão assim que tiver crescido. Porque, ó, tem gente que às vezes acha que o pão de fermento de litro, ele é tão demorado. Ele não é tão demorado desde que eu faça uma massa na esponja. Se eu fazer uma esponja e amassar a partir da esponja já enrolando, o pão vai crescer mais rápido do que o natural. Então, a hora de você assar o seu pão é a hora que ele dobra de volume. Tanto dos lados e todo do pão que você vai olhar, né? Você vai prestar atenção a hora que você enrolou o seu pão, dali 4 horas você vai ver que ele já às vezes está ou não. Vai depender do clima da sua cidade, a temperatura, se está boa ou não, né? Aí o pão ele pode crescer até com 4, 5 horas no máximo ele cresce. Mas se tiver muito frio na sua cidade, é claro que vai ter que esperar o seu pão crescer para assar. Porque às vezes não adianta falar assim, meu pão cresceu, mas ele ficou cru por dentro. Será que ele cresceu o suficiente para ter assado mesmo? Né? Então tem que tomar esse devido cuidado também. Outra coisa aqui. Ganhei uma muda congelada. Como fazer para descongelar? Vai descongelar naturalmente. Vai deixar ela descongelar naturalmente, por completamente, chegar à temperatura ambiente normal dela, para depois você fazer uma reforma e usar essa muda que você ganhou congelada para fazer o pão. Mas tem que fazer reforma, porque não tem como fazer um pão sem reforma, né? Fizeram uma pergunta para mim, se eu posso usar o fermento direto do litro. Não tem como, gente. Não existe. Se eu usar totalmente o fermento que está no meu litro, como é que eu vou ter uma muda, né? Para mim ter uma muda, eu vou ter que continuar reformando, porque todas as vezes que eu reformar, eu vou tirar uma muda, vou guardar no meu litro e a outra parte eu vou usar fazer pão. Gente, tem mais perguntas, tá? Tem tudo, eu fiz só isso aqui ainda, tem mais perguntas aqui que a gente anota tudo certinho para vocês, só que não vai dar, o vídeo vai ficar muito longo. Então, o que eu vou pedir para vocês?
Não esqueça aí do like quem não deu lá no começo. Não esqueça de compartilhar. Quem entrou pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho na opção todas. E até o próximo vídeo de perguntas e respostas, porque tem muita coisa ainda pra gente responder para vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.